Contabilistas de diversas empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e seu seleto grupo de instrutores. O propósito da Cefis é tornar ridiculamente simples qualquer pessoa a aprender e ensinar qualquer coisa. Conhecimento é poder. Já são mais de 80 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é João Arlindo Guzmão, eu sou auditor fiscal da Cefaz, trabalho com ICMS, sou contador e mestre em finanças. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre ICMS numa abordagem geral. Por quê? Porque quando falamos do ICMS, falamos de um imposto que, embora tenha sido delegado por competência aos estados, pela Constituição Federal, ou seja, que partiu de uma norma federal, que é a Lei 87/96, a Lei Candir, há inúmeras particularidades dadas ou produzidas pelos estados, pelas unidades federadas. Podemos dizer, então, que nós temos 27 legislações tributárias do ICMS no Brasil. Então, seria um desafio enorme entender o ICMS, além da norma geral, nós entendermos também particularidades de cada estado, E principalmente quando essas particularidades chegam ao nível de você dizer o seguinte: eu quero entender não a situação, eu quero entender a situação, quero entender ainda qual é o CFOP que eu preciso para essa operação. Então veja, aí a dinâmica ela fica realmente complicada porque ela entra em minúcias. E minúcias às vezes que são particularidades para uma situação que é feita por um estado. Então nós não vamos entrar neste momento aqui, numa abordagem geral, nesses tipos de detalhes. Mas espero que a gente consiga conversar o ICMS sobre um aspecto lógico, uma forma de estudar, de entender o ICMS. Como assim? Eu quero passar para vocês a lógica, o raciocínio lógico envolvendo este imposto. Imposto de circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Tudo bem? Vamos fazer aqui uma apresentação, depois vamos ter algumas perguntas que nós iremos responder, que vocês enviaram, Estão enviando aí algumas perguntas, mas lembrando sempre que nós estamos fazendo isso sobre uma análise lógica. A ideia é que com este curso e com outros que nós apresentamos, inclusive curso que já fizemos no Cefis, você seja capaz de pesquisar situações específicas. Por exemplo, se você entender uma determinada situação, por exemplo, de transferência de mercadoria, que é devida, que a Lei Candir, a Lei 87, a Lei Complementar Federal disse que é devida, e ela então foi instituída aí no regulamento do Código Tributário do seu estado, que você consiga, por exemplo, saber então que se uma vez isso é devido, basta agora eu encontrar lá na tabela do CFOP qual é o CFOP que eu uso para registrar essa mercadoria, ok? Ou seja, um trabalho, ou seja, ser capaz de chegar na informação operacional, porque você teve a informação lógica, você conhece os fundamentos lógicos do imposto, ok? Porque senão nós vamos ficar entrando em muitos detalhezinhos, e aqui agora nós estamos falando com vocês, e um é do estado da Bahia, outro do estado de Goiás, outro do estado de São Paulo, outro do Amazonas, e muitas vezes há diferenças até na nomenclatura, Em algum estado, crédito presumido é benefício fiscal, em outro estado ele é incentivo, é um programa de incentivo do governo, é um regime tributário. Então, assim, não dá para ficar entrando nesse detalhe, porque até a explicação para um gere confusão para outro. Então, o importante é que você entenda a lógica, A lógica dos benefícios fiscais, a lógica da substituição tributária, a lógica do diferencial de alíquota, A regra geral da não cumulatividade. Então, o foco nosso vai ser nestas normas do ICMS e nós responderemos algumas perguntas que têm relação com essa norma geral. Que, com certeza, se você aprender a ver ICMS desta forma, você conseguirá operacionalizar ele aí no seu estado. Porque aí é simplesmente uma questão de saber qual CFOP que você vai usar, qual o detalhezinho lá de um sistema, de um programa que você vai ter que aderir. Ou seja, você tem capacidade de raciocinar em cima da legislação específica aí do seu estado.
Obviamente, algumas questões, se a gente não conseguir responder aqui posteriormente, a gente vai responder depois para você, a gente pode pesquisar, analisar, né? Mas, assim, na aula aqui, especificamente, é difícil entrar nesses detalhezinhos de cada estado. Mas, como eu disse para vocês, se vocês entenderem essa abordagem que nós vamos apresentar aqui, a lógica do imposto, você vai conseguir resolver essa situação pontual, ou pode mandar que depois, em um dado momento, a gente pega a legislação do seu estado e facilmente conseguimos chegar naquela informação que você precisa. Tudo bem? Bom, vamos então, já que estamos falando de ICMS, nós vamos fazer aqui uma consideração sobre o que é o ICMS, em que contexto o ICMS ele está inserido. O ICMS ele é uma espécie do gênero tributos, né? Então, quando nós falamos de tributos, nós vimos lá do Código Tributário Nacional e é um gênero que contém diversas espécies. De forma específica, no Código Tributário Nacional, ele menciona, além dos impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E a definição de tributo é que ele é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e que não constitua sanção de ato ilícito. Ela é constituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Detalhe, olha só algumas características que todo tributo tem. Ser compulsório. Consequentemente, o ICMS, que é um imposto, é uma das espécies de tributos, ele é compulsório. Outra questão, não constitui sanção de ato ilícito. Então, tributo não é uma punição. Assim, o ICMS especificamente, como tipo, uma espécie, a mais importante espécie, né, que é o imposto, e dentro da espécie imposto, nós temos a modalidade ICMS, que é o imposto de delegação estadual, que nós iremos considerar depois. Ele também não pode ser objeto de sanção, por você ter praticado alguma coisa errada. Outra característica que tem nessa definição de tributo lá do Código Tributário, ela tem que ser instituída ou constituída em lei. Tem que ter a lei prévia que a institui, que a constitui, né? E outra, só poderia ser cobrado por autoridade administrativa plenamente vinculada, ou seja, pelo pessoal do quadro do fisco, da carreira do fisco, ou seja, daqueles que foram concursados e que têm atribuição legal de fazer o lançamento do crédito tributário. Bom, e quando vamos definir imposto, que é o ICMS, é um tipo de imposto, nós consideramos esse imposto, definimos esse imposto pelo seu fato gerador. E o que seria esse fato gerador? É a situação instituída por lei, ou definida lá em lei, que diz que com a sua ocorrência surgirá a obrigação tributária. Assim, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade específica, e está aí uma das características do tributo, relativa ao sujeito passivo. Então, ICMS é uma modalidade de imposto. E o imposto, ele não requer uma contraprestação específica, ou seja, não é que o Estado, porque você pagou tanto de ICMS ou de um determinado imposto, o Estado não tem nenhuma obrigação de lhe restituir de forma específica por aquele imposto que você pagou. Tem que ter o retorno social? Sim, mas não uma contraprestação específica, não por você especificamente que pagou. Já a taxa, a contribuição de melhoria, as outras modalidades, elas são analisadas de forma diferente, né? Por exemplo, no caso da taxa, tem que ter uma contraprestação. Mas não precisa ser, por exemplo, um serviço prestado a você individualmente, mas sim serviços públicos específicos que lhe foram colocados à disposição, né, a você, ou pelo exercício do poder de polícia. E um outro detalhe é que ele não pode ter a mesma base de cálculo, por exemplo, dos impostos, né? Então, a base de cálculo da taxa tem que ser diferente dos impostos. Não é o nosso objeto aqui, nosso foco maior aqui vai ser nos impostos. Contribuição de melhoria é aquele tributo também lá do Código Tributário Nacional que foi instituído para fazer jus a despesas públicas, né, custos, como por exemplo, o custo de uma praça, que com isso valorizou os imóveis em volta dela,
Então, por meio da contribuição de melhoria, pode-se cobrar daqueles que foram beneficiados desse tributo, com alguns limites, né? Os limites são justamente do valor que foi gasto, do valor que foi dispêndio público que teve com aquela obra, e o limitado também ao valor da valorização, o tanto que aquela obra valorizou, né? Então, o Código Tributário Nacional, ele fala dessas 3 espécies de tributos. No entanto, posteriormente, a Constituição Federal de 88, ela também falou sobre novas modalidades que foram consideradas depois como modalidades tributárias, que é o caso, por exemplo, das contribuições sociais, né? O caso, por exemplo, do PIS, do COFINS, essas também são modalidades tributárias. Bom, o foco nosso aqui será, de forma direta, os impostos, mas não todos os impostos, mas um imposto em especial, que é o ICMS, né? E o que é o ICMS? Já falamos no começo, é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e à prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, né? Teve a sua origem, a origem desse imposto, ela existiu com esse nome, né, com o nome ICMS, foi em 1988, né? Ele surgiu da unificação de vários outros tributos que existiam antes. Antes nós tínhamos o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICM, não tinha o S, né? Não se falava em serviços. A parte de serviços, transporte interestadual, lembrando, interestadual e intermunicipal, não integrando o intramunicipal, né, que fica a cargo do ISS, mas só o intermunicipal e interestadual, foi inserido em 1998 na Constituição Federal, assim como também o serviço de comunicação, né? Ou seja, nós tínhamos antes o outro imposto também, que era além do o ICM que existia antes, Imposto sobre Operações com Circulação de Mercadorias, nós tínhamos também o Imposto sobre Transportes, o Imposto sobre Minerais, o Imposto Único sobre Serviço de Comunicação, o Imposto Único sobre Energia Elétrica e o Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes. Todos esses aí, impostos, foram unificados num único tributo, que é o ICMS. Quando olhamos o Sistema Tributário Nacional, ele já define isso, né? Ele já fala lá nos artigos 145 a 162, ele fala lá da espécie tributária e das competências tributárias. E aí, nesse Sistema Tributário Nacional, lá da Constituição de 88, ele coloca o ICMS como sendo de competência dos estados e do Distrito Federal. Então, vários outros tributos que existiam antes foram conglomerados aí no ICMS e ele passou a ser um imposto de competência dos estados e do Distrito Federal. E passou a ser um imposto, então, com uma ampla área de atuação, uma abrangência muito grande. O fato gerador do ICMS, então, abarca inúmeras operações, sendo, portanto, o imposto, podemos dizer aqui, de maior arrecadação no país, né? E ele tem algumas características que são fundamentais para sabermos operacionalizar esse tributo. Como? Característica de ser indireto, ele é um imposto indireto. O que quer dizer isso? O ônus financeiro do ICMS ele é transmitido na cadeia seguinte, pelo sistema débito e crédito, né? Então, quando você compra uma mercadoria, se você for consumidor final, você recebeu no preço dessa mercadoria o valor desse ICMS embutido. Consequentemente, você, como consumidor final, embora não vai emitir uma guia, não vai emitir um documento de arrecadação para pagar, você já está pagando todo o ICMS que lhe foi transferido pela cadeia produtiva anterior a você, que foi do varejista, do atacadista, do industrial e assim por diante, né? Também ele é um imposto proporcional, ou seja, seu valor ele é determinado pela aplicação de dois entes aí, de uma alíquota sobre uma base de cálculo.
Então, nós temos a base de cálculo no ICMS, temos uma alíquota, e a aplicação dessa alíquota sobre essa base de cálculo dá o quanto? O valor que você tem que pagar. Por isso que ele é chamado imposto proporcional. Quanto maior a alíquota e maior a base de cálculo, maior será o valor que você terá a pagar. Outra característica do ICMS é ser um imposto real, ou seja, ele não leva em consideração as condições do contribuinte. No ICMS, todas as pessoas são iguais, ou seja, uma pessoa pobre, ao comprar uma camisa, ela paga o mesmo imposto de uma pessoa com melhores condições financeiras. Não tem essa diferenciação. Obviamente, pode haver diferenciação pelo tipo do produto, né? Se você compra um produto mais caro, né, ou seja, ele vai ter uma base de cálculo maior, ou se a alíquota desse produto também é maior, ele pode vir a pagar mais. Mas independente da condição socioeconômica ou qualquer outra característica do contribuinte, ao adquirir um determinado bem, se for o mesmo bem, ele vai pagar o mesmo tributo. Por isso que ele é chamado de imposto real, o mesmo valor do tributo. Outra característica do ICMS é a seletividade. Diferente do IPI, que é um imposto que deve ser seletivo, o ICMS ele pode ser seletivo. Ou seja, há uma possibilidade de ser seletivo. O que é seletividade? Seletividade é quanto mais essencial for um produto, menor deve ser a sua alíquota. Ou o inverso também é verdade. Quanto menos essencial for um produto, maior deveria ser a sua alíquota. Consequentemente, por exemplo, coisas como bebidas alcoólicas, né? Fumo, perfumes, cosméticos, deveriam ter uma alíquota de ICMS mais alta. A seletividade do ICMS, ela não é respeitada, e essa possibilidade às vezes é usada como argumento para isso, por eles não serem obrigados, né, como é o caso do IPI, porque nós vimos, por exemplo, altas alíquotas do ICMS em energia elétrica, né? Um produto de uma essencialidade muito grande hoje, né? Não é supérfluo o uso da energia elétrica. E as alíquotas costumam ser bastante altas, né, na energia elétrica. O mesmo acontece também com combustíveis e assim por diante. Lembrando, então, que o ICMS ele pode ser seletivo, né? Ele não deve ser seletivo, como é o caso do IPI. Outra característica também é ele ser multifásica, né? A sua incidência ser multifásica. Ou seja, durante todo o período, via de regra, né? Toda transação, toda circulação, ocorre uma fase diferente de incidência desse imposto, né? Do industrial para o atacadista ocorre incidência, do atacadista para o varejista ocorreria incidência, entre dois atacadistas ocorreria incidência, né? Do varejista ao consumidor final também ocorre incidência. Circulou a incidência, há múltiplas fases de incidência. Óbvio que talvez você esteja pensando aí que já está mais avançado na substituição tributária, mas aí uma outra coisa. Via de regra, ele é multifásico. E também ocorre o lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte ele tem a responsabilidade de fazer o lançamento, né? Fazer o pagamento e aí, posteriormente, uma autoridade administrativa, aquela plenamente vinculada, é que voltaria lá e homologaria aquele pagamento. Então, ele é um imposto por homologação e ele também uma das suas características básicas é ser não cumulativo. O que é não cumulatividade? Não cumulatividade é justamente a característica do ICMS de poder abater em cada operação o valor da prestação que foi paga, da operação que foi paga anteriormente. Então, eu recebo a mercadoria, o que gerou um débito para a cadeia produtiva anterior, vamos lá, a indústria emitiu uma mercadoria, vendeu uma mercadoria para mim, para um varejista, para um atacadista, ela efetuou o pagamento do ICMS, esse valor que ela pagou, que foi débito para ela, se torna crédito para a cadeia seguinte, né, pela cadeia posterior. Tá? Então, essa é uma característica fundamental do ICMS, né, a não cumulatividade. É ir se abatendo nas cadeias seguintes. O que nós falamos aqui, pessoal, foi uma abordagem geral sobre o ICMS e sobre o que a matriz constitucional diz sobre o ICMS. Há algumas características específicas do ICMS que estão contidas na Lei Candir, Lei Complementar 8796. Essa lei aí,
é a que dispõe as regras gerais do ICMS a ser abordadas, a ser cumpridas em todo o território nacional. Mas, como nós já dissemos, ela é a lei geral. Há características que são específicas de cada estado. Cada estado tem um código tributário estadual e vai ter também um regulamento desse código, e aí vai ter anexos, e aí depois vai ter instruções que vão especificar certas particularidades em cada estado. Outra coisa importante também, que é interessante que vocês saibam sobre o ICMS, é que existe um sujeito ativo e existe um sujeito passivo, como em qualquer relação tributária. No caso do ICMS, esse sujeito passivo, ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. E ficou muito comum a característica da pessoa física agora, com a obrigatoriedade de pessoas físicas também terem que pagar o diferencial de alíquota. Né? O que é o diferencial de alíquota? É a diferença entre o que se paga numa operação interestadual. É a diferença entre a alíquota interestadual, né, o que se paga numa operação interestadual, com a alíquota interna do estado de destino. Né? E até a forma de cálculo disso modificou recentemente e passou a gerar também, com a emenda constitucional 87 de 2015, né, que alterou a Constituição proveniente do convênio, que depois gerou também o convênio 93, né, lá do CONFAS, fez com que pessoas físicas, a remessa interestadual para a pessoa física também gerasse para essas pessoas físicas a obrigatoriedade do recolhimento do diferencial de alíquota. Nós vamos tratar mais especificamente desse assunto, desses tópicos, nas perguntas que forem surgindo. Então, nós vamos respondendo as perguntas e aí vamos entrar no detalhe das regras do diferencial de alíquota. Existe regra que são gerais, mas existem entendimentos diferentes de alguns estados na modalidade de cálculo. Né? Nós vamos falar aqui da modalidade de cálculo por dentro, modalidade de cálculo modalidade de cálculo onde que se embute a alíquota interna do estado, em situações em que não deve se embutir essa alíquota, estados que usam então a alíquota embutida, que é chamada de base dupla, e há estados que utilizam para o cálculo do diferencial de alíquota para o consumidor final, sem embutir essa alíquota, que a gente chama de base única, né? O cálculo do diferencial de alíquota por base única. Sem contar que tem alguns estados que concedem alguns benefícios fiscais em que sai totalmente dessa regra, né? Que o estado dá um benefício específico para situações dessa natureza, em especial quando se trata de empresas do Simples Nacional, que há uma polêmica muito grande recentemente, principalmente com o fato de ter liminares judiciais, né? Impedindo o pagamento, suspendendo o pagamento, a obrigatoriedade do pagamento de empresas do Simples, quando remetem esta mercadoria para não contribuintes de outro estado. Outra coisa também, que está lá na regra geral do ICMS, que é bom que nós analisemos, é a substituição tributária, né? Que ela pode ocorrer pela operação anterior, pela operação posterior ou pode ser concomitante, né? Substituição tributária, na verdade, cria-se a figura do substituído e do substituto, né? Pela operação anterior, o substituído, né, a pessoa que é substituída, ela difere ou ela transfere para frente ou para o próximo da cadeia produtiva a responsabilidade pelo pagamento do tributo. Ou seja, se um produtor ele é substituído numa determinada mercadoria por um industrial, o industrial atua como substituto e o produtor difere ou transfere a responsabilidade do pagamento, legalmente aí, para o industrial. Na substituição tributária pela operação posterior, ocorre justamente o contrário, né? É o que a gente chama de retenção em vez de diferimento, que é o da cadeia originária, ele retém o pagamento do imposto pelas cadeias seguintes, o atacadista, o varejista, até chegar no consumidor final. E concomitante é quando o camarada faz as duas coisas, muito comum, por exemplo, em empresas de energia elétrica, né? Que se ela comprar energia, ela é a substituta tributária pela operação anterior,
E se ela vende essa energia, essa mesma energia, ela é substituta tributária pela operação posterior. Ela deve fazer a retenção. Né? Então, pessoal, esses são alguns fundamentos, assim, bem geral, que eu coloquei para vocês aqui, assim, uma noção bem geral para aqueles que não estão ainda muito acostumados com o imposto, né? Não é uma aula, né? É só uma abordagem geral do assunto, para a gente poder introduzir aqui esse talk aqui, né? Essa live. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aí. Como eu já disse, algumas que a gente puder, a gente já responde aqui agora, já lhe dá qual é o posicionamento. Se entrar em detalhes do Estado, algumas especificidades de código, coisa assim que a gente tem que olhar numa tabela, eu vou indicar para vocês como é que vocês chegam lá nesse resultado, ou posso enviar também, em alguns casos, né, não vai dar tempo aqui para a gente responder todas, em alguns casos eu posso enviar para vocês posteriormente, né, por escrito. Vocês podem mandar, eu vou consultar todas elas e mando uma resposta por escrito para vocês. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, fiquem à vontade então. Vamos analisar aqui a primeira pergunta, né? Cadê a primeira pergunta? Foi essa aqui? Não, deixa eu dar uma olhada aqui nelas. Vamos ver aqui que eu não estou... Está aqui do Fábio Araújo. Beleza, vamos lá então. Então vamos ver aqui a pergunta. No caso de extravio de mercadoria, ao invés de um mero estorno, não seria mais correto se fazer uma nota de saída por perda e assim, além de baixar o crédito, deixar o estoque em dias? Bom, muito bem, Fábio. Fábio Araújo fez essa pergunta, né? Eu entendo o seu posicionamento, Fábio. Naturalmente, quem fez uma pergunta dessa é um contador. Analisando a contabilidade, realmente esse procedimento ficaria correto, porque a mercadoria, na hora que entrou na empresa, ela deu direito a um crédito, né? Você registrou esse crédito, vamos dizer, lá na sua FD, no seu bloco E, você lançou lá no C100, né? Nota fiscal de entrada, gerou um crédito, foi lá para o seu bloco E. Quando você emite uma saída com débito, se você emitir a saída no mesmo valor, realmente você vai anular aquele crédito. Então, você emitiu um débito, anula aquele crédito, matou o problema. Pensando assim, tem uma certa lógica. Mas a questão é que a legislação, ela fala claramente sobre a questão do estorno. E quando eu falo a legislação aqui, eu não estou entrando na legislação específica do seu estado, por isso que não precisa eu perguntar aqui. Estou falando a norma federal mesmo, a lei complementar, 87/96. Quando ela fala do estorno, ela está querendo fazer com que você documente essa situação. Que você documente essa situação. Ela quer dizer o seguinte, olha, a mercadoria entrou dentro da sua empresa. E ao entrar dentro da sua empresa, ela fez parte do seu estoque. Ou até foi extraviada por algum motivo, foi roubada, aconteceu qualquer tipo de perca. Você vai fazer um estorno daquele... Você vai realmente emitir, pegar um laudo policial, vai pegar uma comprovação do que ocorreu com aquela mercadoria, né? Ou ela foi molhada lá, ou pegou fogo, sei lá o que aconteceu. Você vai pegar um laudo que comprova aquela situação, vai fazer um registro no seu livro de ocorrência, vai dar uma baixa, vai emitir realmente uma saída por perda dessa mercadoria, emitir uma saída por perda, e obrigatoriamente você terá que estornar o crédito alegando esse motivo. Você ainda vai ter que fazer o registro lá nas observações, indicando o motivo desse estorno. Ou seja, você vai documentar essa ocorrência. Então, provavelmente, o que o legislador quis aqui é que obrigar que você, contador, documentasse essa situação. A preocupação não é somente com a questão de retornar e matematicamente o débito e o crédito fechar, que fecharia realmente nessa situação. Mas o que a legislação pede aqui é que a situação fique bem documentada, a informação fique bem clara, né? Fique bem destacada lá. Ou seja, destaca-se o valor, destaca-se que aquele crédito entrou, que aquela mercadoria foi extraviada, está lá no seu livro de ocorrência, e que foi emitida uma nota de perda por aquele motivo, da qual fez com que você gerasse a documentação, né, dela, se fosse atrás dessa documentação. Porque se você só emitisse uma nota, olha só, pode ser simplesmente, fechou minha contabilidade, o débito e o crédito aqui bateu, beleza, anulou tudo, não tem que mexer com mais nada, né? Mas o legislador ele quer que você documente o motivo que levou a esse extravio, que levou a essa perda aí. Então, o objetivo dele
É materializar e deixar registrada essa informação. Mas eu entendi a sua pergunta e, contabilmente falando, principalmente sobre a lógica do débito e crédito, ela faz sentido. Mas não é o procedimento indicado na 8796 e, consequentemente, esse procedimento eu nunca vi nenhum estado que falasse de forma diferente disso, né? Que mudasse esse procedimento, tá ok? Então, embora lá a informação ficaria registrada, o débito e o crédito resolvesse, não é o procedimento. O procedimento correto é fazer o estorno e não é só o mero estorno, viu? Não é só o mero estorno. Entenda que isso aqui deverá levar você também a fazer registros dessa ocorrência. A observação dessa ocorrência, ela deve ocorrer. Agora, as observações, essa questão da nota, esse tipo de coisa, como deve ser emitida, não vai estar na 8796, não. Não vai estar na lei complementar. Vai estar na regulamentação do seu estado. O seu estado é que vai dizer quais são as obrigações acessórias que você vai ter que ter. Mas de cara eu já te adianto isso, que uma delas vai ser o registro da ocorrência, que comprova a ocorrência no seu livro de ocorrências, né? Você vai deixar isso bem registrado lá. E o padrão é emitir uma nota fiscal de perda, né? De perda daquela mercadoria depois, tá ok? Só para documentar a situação. Pode ser que em alguns estados mande fazer somente o estorno, mas mesmo nesse caso aqui eu entendo que um registro da situação no livro de ocorrência, ele é necessário. Tranquilo? Respondida aí a sua pergunta? Podemos ir para a próxima pergunta? Vamos lá então. Bruno de Oliveira Carneiro. Bom, Bruno, o que é ICMS diferido e em que momento é utilizado? Realmente, Bruno, você entrou num ponto aí que gera muita confusão. O que é o ICMS diferido? Bom, muita gente confunde o ICMS diferido com a substituição tributária pela operação anterior. Acabamos de explicar aqui recentemente, quando falei de substituição tributária das 3 modalidades, que uma das modalidades é a substituição tributária pela operação anterior. Ora, por quê? Porque o pagamento realmente é transferido para a cadeia seguinte. O grande lance é que substituição tributária tem que ser uma situação instituída em lei, ela é prevista na Lei Complementar 87. E há situações em que, no caso da substituição tributária, você tem que ter o substituto e tem que ser o substituído. Ou seja, quando eu falo de substituição tributária, eu não posso estar falando da mesma pessoa. Embora na substituição tributária anterior existe um diferimento do pagamento, sim, existe um diferimento, mas entre contribuintes, certo? Entre o substituto e o substituído. E há situações, eu não me lembro aqui de uma agora que eu vou te citar, em que no diferimento não existe a figura do substituto e do substituído. É o caso, por exemplo, da importação. No caso da importação, por exemplo, de mercadorias, você mesmo é que importou, mas ocorre um diferimento lá por ocasião do desembaraço aduaneiro, ok? Esse diferimento do pagamento que ocorre ali é para a mesma pessoa, então não existe a figura do substituto e do substituído. Então, o que é, na verdade, diferimento? Diferimento é a postergação, é transferir para a frente, por uma data posterior, o pagamento do ICMS. Então, isso é diferimento, que pode ocorrer na substituição tributária, ok? O diferimento pode ocorrer e é muito comum que ele ocorra na substituição tributária pela operação anterior, nos estados que estão aplicando ela. Em alguns estados, elas meio que caíram em desuso, mas no estado que aplica a substituição tributária pela operação anterior, é muito comum ocorrer, ou seja, ocorre, é um dos casos em que ocorre com frequência o diferimento. Mas eu não posso dizer que é a mesma coisa. Então, o diferimento é a postergação do pagamento, é transferir para frente o prazo de pagamento. Em que momento ele é utilizado? Vou dar um exemplo para você do estado de Goiás, para indicar um momento. Por exemplo, nós temos aqui a antecipação da farinha de trigo, que o camarada ele paga numa data anterior ao prazo normal de apuração do imposto. Ele paga ela de forma... Esse pagamento aí é uma antecipação. Se ocorresse o inverso, por exemplo, se ele falasse assim, não quero o pagamento antecipado, eu vou jogar você para uma data futura, né? Por exemplo, em vez de você pagar no dia 10,
eu vou deixar, eu vou diferir o seu pagamento para você pagar no dia 30. Aí o Estado estaria dando um incentivo, estaria favorecendo o camarada para o pagamento, numa data posterior àquela data. É muito incomum isso aí, não é muito comum aqui, por exemplo, isso ocorrer. Por exemplo, no estado de Goiás, em Brasília, em alguns estados que eu conheço, isso não é muito comum. Mas é comum esse diferimento para beneficiar algum contribuinte, por exemplo, que eu saiba, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo usa muito diferimento, né? Mas, como eu te falei, o caso da importação é um caso claro aí em que o diferimento ele é utilizado e que é utilizado sem ser mercadoria da substituição tributária, né? O mais comum é usar com mercadoria da substituição, mas nesse caso aí não é substituição, né? Que não estamos falando de modalidades de substituição tributária, tá? Mas eu não sei se eu te respondi, vamos só recapitular aqui a resposta. Diferimento, postergação de pagamento. Um caso que ela é utilizada na importação de mercadorias, onde ela é muito utilizada em algumas modalidades de substituição tributária, onde o pagamento, mesmo tendo ocorrido o fato gerador, o pagamento ou o lançamento do tributo, ele é postergado para data posterior. Tá bom assim? Tá respondido aí a sua pergunta? Tá? Então tudo bem, né? Qualquer coisa pode pedir algum detalhe posteriormente que a gente responde também. Podemos ir para a próxima pergunta então, né? Então vamos lá. Boa noite. Boa noite, Tiago Pereira. Caso eu faça a transferência de um produto da matriz que se encontre no estado de Minas Gerais, você é de Minas, não é, Tiago? Para a filial que se encontre no estado de Goiás, vai haver incidência do ICMS? Bom, Tiago. Bom, vamos lá. Você falou para o estado de Goiás, mas não importa aqui no caso. Existe uma súmula, se não me engano, parece que é súmula 166, que diz que não tem incidência. Mas se olharmos a legislação, a lei complementar, tem incidência sim. Na operação interestadual, tem incidência. E como você citou aqui, estado de Goiás, o estado de Goiás cobra ICMS. Se fosse o contrário, por exemplo, Goiás mandando para Minas, e entendo que em Minas também é a mesma coisa, mandando para Goiás, há incidência sim do ICMS. Agora, um detalhe, a súmula diz que não tem porque é estabelecimento da mesma empresa, são filiais, ok? Tem lógica? Tem. Mas a questão toda se você vai debitar lá e vai se creditar numa filial da própria empresa, eu acho que você consegue operacionalizar isso aí facilmente, correto? Mas no momento a resposta que eu tenho para lhe dar existe uma súmula dizendo que não incide e existe os fiscos estaduais seguindo a legislação aí de forma mais literal, podemos assim dizer, que cobram quando a transferência entre matriz e filial, ela ocorre entre estados, na operação interestadual, tá? Então a resposta é essa aí, essa é a situação do momento, tá bom? Tá bom para você essa resposta? Tá? Então tá ok. Próxima pergunta então. Ainda o Tiago. Como saber quais mercadorias para prestação de serviços são isentas do ICMS? Tiago, agora aqui não dá para fazer uma resposta direta para você não. Eu vou ter que botar uma situação. Mas tem uma situação que eu acho que a gente consegue responder. Eu não estou aqui com um papel, mas eu posso explicar aqui. Eu vou te falar, então, 3 situações que você tem que analisar. Primeiro, para responder essa pergunta, preste bem atenção, porque tem uma regrinha para a gente saber diferenciar. A regra você quer saber se no fornecimento de mercadoria com prestação de serviço você vai pagar ICMS ou ISS. É isso que você quer saber, correto? Então, você tem que analisar o seguinte. Esse serviço é importante para a venda dessa mercadoria? Ou essa mercadoria é essencial para a prestação desse serviço? Tá? Tem que uma das duas coisas estar ocorrendo. Ou o serviço é importante para a venda da mercadoria, ou a mercadoria é essencial para a venda para a prestação desse serviço. A mercadoria é essencial para a prestação desse serviço. Aí você vai para a seguinte análise. No fornecimento de mercadorias com prestação de serviço. Primeira situação, você vai analisar. A Lei 116 de 2003, essa lei é a lei que regula a lista de serviço. É a lei lá do ISS, ok? Então você vai analisar o seguinte. Esse serviço
ele está contido na lista de serviço, ou melhor, essa mercadoria está contida na lista de serviço como sendo tributada pelo ICMS? Ou seja, vamos dar um exemplo claro aqui. Serviço mecânico. Serviço mecânico. Serviço mecânico, na lista de serviço lá, fala que se para prestar um serviço mecânico, ele estará sujeito à incidência do ICMS na mercadoria. Aí se você abrir aí a sua lei 116, pesquisar e olhar lá, serviços mecânicos, e no serviço mecânico tiver escrito fornecimento de mercadoria para a prestação desse serviço, ela ficará sobre a incidência do ICMS. Se ela falar isso, como é que você vai tributar? Essa é uma situação, viu? Só um exemplo da situação. Você vai pagar nesse caso. Logicamente, essa mercadoria, vamos dizer lá, uma bomba de combustível, ela é importante para a prestação de serviço mecânico, correto? Por isso que você está fazendo essa análise. Porque se não fosse importante, não tinha nem por que você está fazendo essa análise. Nesse caso, você foi lá na lista de serviço, beleza, está na lista de serviço. Beleza, está na lista de serviço, mas também na lista de serviço diz que sobre a mercadoria incidiria o ICMS. Então você vai pagar o quê? Você vai pagar sobre o serviço o ISS e sobre a mercadoria você vai pagar o ICMS. Você vai pagar os dois. Agora, uma outra situação. O serviço a mercadoria é essencial para a prestação de serviço. Aí você foi lá na lista de serviço e viu o determinado serviço. Vamos dar um exemplo aqui, serviço funerário. O serviço funerário tem que ter a urna lá, né, o caixão para prestar o serviço. Ela é essencial, concorda comigo? Por isso, então, eu vou fazer a análise. Aí você foi lá na lista de serviço, na 116, e verificou lá que no serviço funerário não fala nada sobre, de forma expressa, que a mercadoria que for utilizada para a prestação desse serviço tenha que ter ISS. Ou melhor, tem que ter ICMS. Não fala nada. Se não fala nada, qualquer mercadoria que for essencial, olha, só as mercadorias que são essenciais para a prestação desse serviço funerário, que inclui aí o caixão, a urna, você só vai incidir, tanto na mercadoria como no serviço, o ISS. Ok? Nesse caso é só o ISS. Bom, vamos para uma outra situação. O serviço agora é que é importante para a vida da mercadoria. Porém, esse serviço não está lá elencado na lista de serviço. É um serviço que não está lá elencado. Naquela lista de serviço não contém aquele serviço. Se aquele serviço não está lá na lista do ISS, ele não está na relação dos serviços que seriam tributados pelo ISS, então, neste caso, você não tem que preocupar. O valor do serviço mais o valor da mercadoria, os dois juntos formará a base de cálculo para o ICMS. Então, nesse caso, seria só ICMS. Então, serviço está na lista de serviço, mas de forma expressa, a lista de serviço disse que a mercadoria que seja usada para a prestação de serviço tem ICMS. Então, você paga sobre a mercadoria ICMS, sobre o serviço ISS. Serviço está na lista de serviço, está elencado na lista de serviço e não faz nenhuma menção sobre o ICMS. Então, sobre o serviço e sobre a mercadoria, os dois juntos formam a base de cálculo para o ISS. Outra situação, qual a última? O serviço não está elencado na lista de serviço. Então, o serviço mais a mercadoria juntos formam a base de cálculo para o ICMS. Um pouco confuso, né? Mas se você colocar um esqueminha aí, se a gente tivesse aqui um quadro, alguma coisa no slide, se você olhar a aula que a gente colocou na Cefis, se eu não me engano, eu coloquei lá esse exemplo. Senão eu posso mandar para você depois, ou a gente vai ter outras aulas que a gente vai colocar isso aí no slide. Aqui eu não tenho onde especificar para você. Mas se você montar um esqueminha, com essa análise lógica, você resolve toda a situação de conflito entre o ICMS e o ISS. Tá ok? Tranquilo? Qualquer coisa, pode reforçar, pode pedir essa pergunta depois. Tá bom, Thiago? Mas eu acho que, qualquer caso de conflito entre ISS e ICMS, usando esse raciocínio que eu coloquei aqui, você consegue resolver. Tá bom? E depois, se você quiser, a gente pode enviar para você um esquema lógico de como é que é isso, mas nos cursos nossos, se eu não me engano, a gente colocou isso lá também, ok? Vamos para a próxima aqui agora. Vamos agora responder a Beatriz Félix. Tudo bem, Beatriz? Se a incidência de ICMS não houver crédito,
posso creditar o ICMS e ST dessa devolução de venda? Caramba! Bom, entramos aqui então na substituição tributária. Bom, eu acho que o que você está querendo perguntar aqui, Beatriz, é o seguinte. É aquele caso do substituído e do substituto, né? Então, eu estou entendendo o seguinte, que você está dentro de um estado, né? E recebeu essa mercadoria na condição de substituído, ok? Ou seja, a mercadoria veio sem débito, sem crédito, não veio com crédito nenhum. Por quê? Porque foi tudo pago pelo substituto tributário que lhe enviou essa mercadoria. Esse substituto, provavelmente aqui, nesse caso, vamos entender aqui que ele esteja em um outro estado, né? O que você vai fazer nesse caso? Você tem o direito, nesse caso, você tem direito do creditamento, né, dessa mercadoria? Tem. E a própria Lei Candir diz que você tem direito a se creditar. Como é que você vai operacionalizar esse creditamento? Pronto. Aí é o regulamento do seu estado que vai indicar. Direito você tem. A Lei Candir fala lá. Quando é que eu tenho o direito do crédito da substituição tributária? Você pegar a Lei Candir, vai ter esse espaço lá. Aí você vai descendo os incisos lá, vai ter um que fala aqui no caso da devolução, que é justamente o caso que você está colocando aqui agora. Então, se você me perguntou se você pode se creditar, sim, tem direito do creditamento. Agora, como isso deve ser operacionalizado, eu vou lhe dar só um exemplo de como é que, em geral, os estados operacionalizam essa situação. Não vou dizer que são todos, mas eles operacionalizam, geralmente, na seguinte situação. Eles fazem o seguinte, está devolvendo para outro estado, você vai emitir um pagamento da GNRE, ok? Para esse outro estado, estou falando no caso da operação interestadual, e vai se creditar desse imposto, né? O estado vai pegar aquilo ali, a empresa vai pegar aquele valor do GNRE que você efetuou o pagamento, vai abater do valor do ICMS-ST que ela pagaria para aquele respectivo estado na próxima operação que ela for fazer. Ela vai usar aquilo ali como crédito. Com exceção da empresa do Simples, porque empresas do Simples ela não se acredita, né? Então, no caso das empresas do Simples que não se acredita, a maioria dos estados que eu vi, ela operacionaliza da seguinte forma. Ela autoriza essa empresa do Simples emitir uma nota para um substituto em qualquer que tenha cadastro no seu estado, né? Pode ser de qualquer estado, mas que tenha cadastro no estado que está pleiteando, e esse resolve financeiramente com a empresa depois, ou seja, resolve isso documentalmente, né, para com o fisco, já que ela não tem o crédito, ela emite uma nota para a empresa, dando o direito dessa empresa usar o crédito, e essa empresa pode financeiramente restituir isso para a empresa, ou em operações que façam com essa empresa, ou até é uma questão financeira, que o Estado tem que regulamentar. Então, o que eu já vi os estados regulamentarem em geral foi assim, eles fazem essa triangulação de nota. Você emite uma nota, por exemplo, para outro estado, paga via o GNRE, né, acredita daquele valor, e se você for um contribuinte normal. Se você for do Simples que não tem como creditar, você tem que emitir uma nota, transferindo esse crédito para um substituto tributário, aí tem as regras, né? A maioria dos estados fala que tem que ter cadastro lá naquele estado e assim por diante. Isso é uma das operacionalizações. E aí há um acordo financeiro entre a empresa que mandou, a do Simples, e a empresa que for utilizar esse crédito para passar esse valor para a empresa, né? É um pouquinho complicado, tem toda uma triangulação de notas, né? E é uma coisa que é regulada pela legislação específica de cada estado. Posteriormente, você pode me indicar qual é o seu estado, que aí eu te digo qual é o posicionamento específico lá naquele estado, como é que você deve fazer naquele estado específico, né? Como é que você vai, no seu estado aí, no caso, operacionalizar. Mas a pergunta sua foi se você tem direito a esse crédito? Sim, você tem direito a esse crédito, é garantido lá na 8796, tá ok? E na sua contabilidade, a forma que você vai operacionalizar isso é regulado pelo seu estado, pela legislação tributária do ICMS do seu estado. Ok, Beatriz? Fica aguardando então aí mais perguntas suas, porque com certeza vai surgir, dada a complexidade desse tema, tá ok? Vamos agora para uma próxima pergunta aqui, que é do Marcos Eli. Qual a diferença entre antecipação do ICMS e diferença de alíquota? Quando cada uma vai ser utilizada? Ei, danado, Marcos Eli. Você perguntou duas coisas aqui e duas coisas bem diferentes, né? São bem diferentes, na verdade, né? Quando eu já até falei, quando eu fui explicar diferimento, eu falei um caso de antecipação aqui,
que é o caso, por exemplo, da farinha de trigo, né? Estou falando do estado de Goiás, ou que qualquer outro estado pode fazer. Antecipação, assim como o diferimento é a postergação do pagamento para uma data futura, antecipação é o pagamento numa data anterior. Impostos, fatos geradores futuros que foram antecipados para agora. Aí você deve estar falando, mas isso é substituição tributária. Seria, naquele caso de diferimento, parecido com a substituição tributária pela operação anterior, correto? No caso da antecipação, é parecido com a substituição tributária pela operação posterior, né? Que é o que a gente chama de retenção. A antecipação ela ocorre na substituição tributária? Sim, mas são duas coisas distintas. Eu posso ter antecipação de um tributo que não esteja na substituição tributária, né? Que esteja fora da substituição tributária. Enquanto que diferencial de alíquota é um fundamento do ICMS totalmente diferente. É um fundamento do ICMS que tem relação com operações entre os estados, pela diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino, né? Então são duas coisas bem distintas, né? Ora, em certas diferenciais de alíquotas eu posso fazer uma antecipação? Posso. Eu posso dizer, por exemplo, que o diferencial de alíquota referente ao consumidor final do estado de destino seja tudo pago pelo remetente, ou seja, de uma certa forma houve uma antecipação. Mas porque houve uma antecipação com o diferencial de alíquota, não quer dizer que as duas coisas sejam iguais. Tá ok? Então, antecipação é justamente o que o nome fala, é reter, antecipar o pagamento de fatos geradores futuros. Diferencial de alíquota é o que é cobrado para fazer jus a uma forma de equilibrar, né, a questão tributária entre os estados, visto que a alíquota interestadual já é pré-definida e a alíquota interna normalmente salvo disposições legais dos estados, maior que a alíquota interestadual. Então, os estados de destino teriam direito, no caso do consumo, dessa diferença aí de alíquota. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre esses dois fundamentos aí tributários do ICMS. Vamos para a próxima pergunta? Tá tranquilo para você aí, Marcos? Tranquilo? Podemos seguir então, né? Vamos lá. Empresas não optantes do Simples Nacional podem aproveitar de crédito de empresa do Simples Nacional? Empresas não optantes do Simples... Sim, é uma determinação na própria norma, até para poder aumentar a competitividade dessas empresas, né? Face a empresas que não são do Simples, que elas pudessem transferir crédito. Lembrando que esse crédito só pode ser transferido na proporção do ICMS que ela pagou. Então, aquele percentual que ela pagou lá na tabela do Simples é aquele percentual que é transferido para as empresas normais. Tá ok? Tá ok, Roseli? É isso aí. Próxima pergunta. Rodrigo Fará. Como definimos qual produto possui substituição tributária e qual não possui substituição tributária? Bom, como regra geral, agora nós temos ali uma lista de produtos lá no Convênio 57 de 2017, né, falando só sobre substituição tributária. Mas você não pode seguir só por isso, não. Tem estados, por exemplo, como o caso do Mato Grosso, que considera vários outros produtos como fazendo parte da substituição tributária. E em alguns casos, lá, por exemplo, no regime tributário simplificado deles lá, que é muito conhecido como carga média, eles colocam a substituição tributária nem para o produto, mas sim para o destinatário da mercadoria. É um caso específico daquele estado. Mas, por regra geral, cada estado também, ele coloca lá um anexo lá do seu regulamento, ou da sua legislação lá do ICMS, né? Ele coloca lá um apêndice ou um anexo com a relação dos produtos que ele considera como sendo de substituição tributária. Então, é na própria legislação que você deve verificar isso aí. Mas existe, como eu te disse, o convênio. No convênio ele dá um norte geral. Seriam os produtos que, via de regra, os estados devem considerar como sendo de substituição tributária. Mas há variações de um estado por outro. Então, a consulta deve ser na parte específica da legislação. E normalmente ele coloca um apêndice ou um anexo lá que vai indicar a relação dos produtos que ele considera como sendo de substituição tributária, inclusive, via de regra, na operação posterior, que é a mais comum, mas pode ter também situações de substituição tributária pela operação anterior. Tá ok?
Muito bem, então aqui as questões que foram previamente enviadas são estas, né? Nós temos algumas outras perguntas aqui, vamos dar uma olhada aqui se tem alguma para a gente poder analisar. Olha lá, a Amanda Barros também fez uma pergunta aqui. Como saber quando o consumidor final, pessoa física, deve pagar o DIFAL ao adquirir mercadoria interestadual? Bom, quando ocorre a operação interestadual com o consumidor final, ele não é ele que efetua o pagamento. O pagamento ele é efetuado pelo remetente. Então, a princípio, quem deve efetuar o pagamento é o remetente, a empresa que remete para esse consumidor final em outro estado, e aí ela deve fazer o cálculo, por sinal tem aquela repartição das receitas, né? Que no momento nós estamos com 80% para o estado de destino, 20% para o estado de origem e que será 100% para o estado de destino a partir de 1º de janeiro de 2019. Mas quem tem que efetuar esse pagamento não é o destinatário, é o remetente. Então, o destinatário ele tem que ficar atento que se ele comprou na operação interestadual, para ele deverá vir a guia, o recolhimento do DIFAL. Lembrando que tem uma liminar aí que desobriga as empresas do Simples Nacional em efetuar esse pagamento. Então, se a empresa for do Simples Nacional, da qual está se comprando, né, que o consumidor final está comprando, ele não está obrigado ao recolhimento do DIFAL. Se a empresa não for do Simples, for uma empresa normal, aí sim deverá ser feito esse pagamento. Então, a forma mais fácil é saber o regime tributário da empresa que está remetendo. Mas lembrando que em todos os casos, quem deve efetuar o pagamento é o remetente. Mas é interessante a sua pergunta para que o destinatário também não venha a sofrer alguma punição, né, ou melhor, uma cobrança, caso o remetente não pague. Acho isso muito difícil, né? O consumidor final, neste caso aqui, ele sempre estará amparado pela própria condição de consumidor, né? Pela própria condição de cliente, e em que mesmo que isso ocorra, a empresa remetente ela se responsabilizaria. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma outra aqui que estão perguntando. Aqui. Caio Caladrini. Qualquer empresa comercial pode solicitar o ICMS a recuperar da fatura de energia elétrica? Não. A Lei Candir, ela não permite o aproveitamento da energia elétrica ainda. Por exemplo, está suspenso o aproveitamento sobre a energia elétrica de empresas comerciais até 2020. Mas assim, isso já vem sendo postergado muitas vezes na legislação, né? Na própria lei complementar. No entanto, por exemplo, se a empresa for industrial, e aí, logicamente, seguindo todos os procedimentos lá de registro do custo, né, onde que se separa qual é a energia elétrica que é destinada à parte industrial, não se confundindo com a parte comercial, sobre a parte industrial, sim, é possível que ele recupere o crédito da energia elétrica, mas apenas para a sua atividade industrial. Então, quem aproveita crédito da energia elétrica são a atividade industrial e empresas de energia elétrica, empresas que trabalham com a própria energia elétrica. Para a atividade comercial, ainda está suspensa, né? Ou seja, embora conste esse crédito lá na Lei 87/96, consta também uma suspensão até 2020, ou seja, até 2020 você está impedido de aproveitar esse crédito. Não está liberado para que empresas comerciais aproveitem. Vamos ver, né, se desta vez, em 2020, eles autorizem o aproveitamento desse crédito aí para empresas comerciais em geral. Tá ok, Caio? Beleza. O Jorge perguntou aqui como funciona o ICMS antecipado. Bom, o ICMS antecipado nós já explicamos aqui, né? O funcionamento dele é justamente se pagar por fatos geradores futuros naquele momento, né? Na substituição tributária pela operação anterior, existe uma antecipação? Sim, existe, podemos dizer que existe, mas são coisas distintas. Eu posso ter antecipação de um determinado produto, citei o caso, por exemplo, da farinha de trigo, um caso local aqui da farinha de trigo, em que há a antecipação do pagamento por fatos geradores futuros e sem necessariamente estar dentro da substituição tributária, né? Tá, ali, por exemplo, a Elisângela perguntou um tema interessante.
do que se trata o ressarcimento do ICMS-ST. O ressarcimento do ICMS-ST, ele ocorre justamente o seguinte, na Lei Candia ela fala que se você pagou a mais do fato gerador presumido, o que é? Primeiro eu preciso entender o que é a substituição tributária, né? Na substituição tributária, eu calculo, por exemplo, quando você fala do ressarcimento, nós estamos falando aqui, vamos falar de uma forma mais comum, da substituição tributária pela operação posterior, ou seja, quando ocorre retenção do imposto. Então, quando eu falo de retenção do imposto, eu estou falando que eu estou calculando meu ICMS próprio. Imagina, por exemplo, uma mercadoria de R$1.000 na indústria, né? Uma mercadoria que foi vendida, a indústria tem um preço de venda de mercadoria por R$1.000. Sobre esses R$1.000, a indústria paga o seu ICMS próprio 17%. Então ela vai pagar lá R$17. Aí ela efetua a venda dessa mercadoria, por exemplo, para um atacadista ou para um varejista, por esses R$100. Mas ela é designada como substituta. Ela vai pagar pela cadeia inteira. O que ela faz? Ela olha a cadeia inteira na frente e ela vê o que a legislação coloca como índice de valor agregado. A legislação coloca que o índice de valor agregado para a cadeia seguinte será de 50%. 50%. Então, ela calculou o ICMS dela próprio, R$17, né? Não, como é que eu falei? Foi R$1.000 vezes 17%, R$170. Aí ela colocou o índice de valor agregado, está lá na legislação, dizendo que é o valor da agregação desse produto para o restante da cadeia aí de 50%. Então, ela bota que a base de cálculo para a substituição tributária dela vai ser 150, ou 100 mais 50%, 150. Sobre esse 150, ela vai calcular agora o ICMS. Vamos considerar a mesma alíquota, 17%. 17% sobre 150 vai dar 25,50. 25,50. O que ela vai fazer? Ela vai ter lá 25,50, ela tem um crédito do ICMS próprio dela, que era de 170, ela vai subtrair dos 250, 25,50 não, 255, né? 255, que eu estou falando de 25,50 aqui, é 1.500, na verdade o produto era 1.000, ó, o produto era 1.000, a alíquota de 17%, R$170, ICMS próprio, R$170 da indústria. Ela agregou 50%, então ela foi para 1.500. 1.500 vezes 17%, 255, ok? Esse 255 aqui é o quê? Esses 1.500 foi a base de cálculo de substituição tributária. Esse 255 é o que ela vai utilizar para o cálculo da substituição tributária a pagar. Então ela pega esses 255, subtrai dos 170 do ICMS próprio dela, isso tudo a indústria fazendo, porque ela é substituta. Ela subtrai aí os 255 dos 170, sobra 85 para ela pagar. Esses 85 é o ICMS substituição tributária, que ocorreu sobre uma base agregada de 50%, ok? Sobre uma base agregada de 50%. Eu estou considerando que a lucratividade da cadeia seguinte foi de 50%. A lucratividade foi de 50%. Ora, suponhamos que durante essa cadeia produtiva seguinte, o lucro real de venda desse produto tenha sido 30%, não 50%. Você concorda que se eu tivesse feito a operação normal e não tivesse feito a substituição tributária com lucro de 30%, o valor do ICMS pago seria menor? Se fosse de 30%, por exemplo, eu não iria calcular, a empresa lá não iria pagar sobre os 1.500, ela iria pagar sobre 1.300, ok? Ela ia pagar 1.300 vezes 17%, não sei qual o valor que vai dar específico lá. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, só para a gente mostrar nesse outro caso aqui para você. Vou fazer aqui. Ó, no caso aí, se fosse 1.300, que seria uma operação normal, sem substituição tributária, sem presunção, vezes 17%, 1.300 vezes 17%. 221. Ó, em vez de 255, né, que seria no outro caso, seria 221. Então, 221 menos 170, ela teria que pagar, ela pagaria R$51 a menos. Deixa eu ver, 1.500 aqui, vezes 17%, deu 255, no primeiro caso. Menos 221, R$34.
Na verdade, seria R$ 34,00 a menos de ICMS-ST. Esse R$ 34,00, que é a diferença entre a situação real, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui agora, diferença de situação real, com o que foi calculado via substituição tributária, é o que a empresa pode fazer a restituição. Ela pode entrar com um pedido de restituição. Isso é o que a lei complementar garante. Lembrando que não é tão simples assim quando você vai fazer no Estado. Existem restrições dentro dos Estados. Na própria legislação tributária dos Estados, ele diz que uma vez que você pagou aquele valor por substituição tributária, que é a mais, que é a menos, você não tem direito de pedir restituição e nem tem devolução daquele valor, né? Você não tem que pagar nada a mais, mas também não tem devolução do que você pagou a mais, e assim por diante. Eles complicam. Mas como está na lei complementar, que é o que você está me perguntando aí, que é o direito da restituição do ICMS, ela ocorre nessa situação. Quando o valor do cálculo da substituição tributária com base no índice de lucratividade instituído em lei, ele é superior ao real praticado na atividade comercial, na atividade produtiva da empresa. É um assunto meio complicado para mim, só no bate-papo aqui explicar para você. O melhor é, num quadro, numa aula, num assunto mais presencial, uma resposta mais escrita, eu mostrar os cálculos, definir isso direitinho para você. Mas conceitualmente é isso. Tá ok? Espero que você tenha entendido. Tá bom? Tem mais alguma outra aqui? Vamos ver. Aqui, ó, outra pergunta. Ó. Sobre o ICMS-ST, se eu vender um produto para consumidor final acima do valor da base de cálculo do MVA, a Cefaz pode me cobrar a diferença via lançamento de ofício? Ora, se você emitir uma ST de um produto e que você usou um IVA maior, se você usou uma IVA maior, consequentemente você vai ter pago mais ST. Né? O valor do ICMS ST que você pagou vai estar superior ao que o Estado te cobrou. Não tem diferença para te cobrar, não. O Estado vai achar bom, né? Você está pagando é mais. Né? Tem que ter cuidado porque você está pagando além do devido. Viu? Isso foi o Denilton Paulo. Então, essa pergunta que você me fez aí, você estaria pagando, na verdade, a mais do que o devido. Ok? Pessoal, estamos informando aqui que nosso tempo está se encerrando. Né? Nós temos aqui uma aula de ICMS já gravada na Cefis. Né? Temos outras programadas. Né? Essa live aqui não dá para entrar em detalhes. Né? Para você ter uma ideia, nós temos cursos aí que ficamos 60 horas falando do ICMS, entrando em detalhes. Eu sei que alguns detalhes aí são complexos, precisa de um detalhamento muito maior, mas espero que esses fundamentos, essas noções que nós passamos aqui, ajude você a estudar ICMS. Né? Nós já estamos há 20 anos aí trabalhando com ICMS, mas estamos longe de saber todos os detalhes. Todo dia estamos aprendendo alguma coisa. Né? Mas gostamos muito desse estudo, gostamos da participação de vocês, né? E estamos aqui à disposição para explicar esses detalhes de uma forma um pouco mais detalhada, né? De uma forma mais específica e às vezes vinculando a sua situação real. Nos colocamos aqui à disposição para vocês aí no contato pela Cefis. Agradeço a presença de todos e espero que tenha contribuído para sanar algumas das dúvidas, né? Pelo menos um pouco delas, né? As demais estaremos aí constantemente à disposição de vocês. Muito obrigado, viu? Até mais. Contabilistas, diversas empresas como Vale do Rio Doce e Coca-Cola atestam a qualidade da Cefis e seu seleto grupo de instrutores. O propósito da Cefis é tornar ridiculamente simples qualquer pessoa a aprender e ensinar qualquer coisa. Conhecimento é poder. Já são mais de 80 mil profissionais atualizados pelo sistema Cefis.